daqui deste parlamento. É só, senhor presidente. Muito obrigado. Já concordo, portanto, requerimento de retirada de pauta, proposto pelo PSD, requer a Vossa Excelência, nos termos do inciso 6 do artigo 17, artigo 8.3, e segundo a linha C, limite interno, retirada de pauta do PL 1023, deputado Ricardo Izar, do PSD. Fala contra o autor, deputado Espiridão Amin. Requerimento do deputado Ricardo Izar, pedindo retirada de pauta. Fala contra o deputado Espiridão Amin. Antônio Carlos, começa então a ordem do dia. Exatamente. O primeiro item da pauta, como disse, é o projeto que concede isenção de pagamento para morador de município de pedágio. Daqui a pouco a gente traz mais informações sobre a votação da reforma política. Tá certo. Na tribuna, o deputado Espiridão Amin, que é autor desse projeto. Que tem o mesmo mérito de que disponho neste momento. A começar pelo líder do governo, o deputado Quinalha, que apresentou projeto similar em 1997. O que diz o projeto? Proíbe a cobrança de pedágio nas praças que interferem a livre circulação, preceito constitucional, dentro do município. Exemplo, Camaçari, Palhoça, em Santa Catarina, Ourinhos, Indaiatuba. São dezenas de casos e são 2 dezenas de parlamentares que se sensibilizaram com essa situação injusta, obscena. Não bastasse isso, presidente, a presidenta da República, em julho do ano passado, anunciou que nos próximos leilões para concessões de rodovias federais será proibido no nascedouro a cobrança de pedágio urbano. O projeto de lei que está em pauta, presidente, foi aprovado na Comissão de Fiscalização, na Comissão de Viação, na Comissão de Justiça. Sucedeu depois disso a apresentação da ideia do projeto da Presidente da República. Eu concordei com os recursos que foram interpostos para que no plenário se pudesse até aperfeiçoar o projeto. E o projeto foi aperfeiçoado no dia de hoje, presidente. O deputado Eduardo Cunha, e eu quero aqui me solidarizar com as suas palavras, há pouco pronunciadas, apresentou uma emenda de plenário que certamente o nosso relator, deputado Hugo Leal, vai acolher, que torna claro que este projeto não preconiza almoço de graça. A concessionária que vier a ser penalizada, nosso líder Roberto Brito, vai ter direito a ser ressarcida. Eu faço apenas um reparo. Eu duvido que no plano de exploração da rodovia estivesse prevista receita urbana. Ninguém faz isso. No mundo, os projetos de exploração da rodovia são de ponto a ponto. Essa receita havida nos municípios é um caça-níqueis obsceno, que está na hora de a Câmara revogar e o governo já disse que vai revogar. Portanto, retirar de pauta esse projeto, aceitar um lobby obsceno, inconfessável das concessionárias que legitimamente oferem recursos. Obrigado. Vou falar a favor do requerimento, o autor, o deputado Ricardo Izar. Vamos conversar com o juiz. Os deputados estão discutindo agora a possível retirada de pauta do projeto 623/2011 do deputado Espiridão Amin, que dá isenção para moradores das cidades onde há praças de pedágios. O deputado Ricardo Izar, que fala agora, é do estado de São Paulo. A gente sabe que a intenção do governador Espiridão Amin é a melhor, para beneficiar as pessoas daquele município. Mas e as outras pessoas, os outros usuários da concessionária? A gente sabe que se a gente isentar os moradores de um município, a concessionária vai ter que mudar os valores das tarifas e vai ter que aumentar o valor para todos os outros usuários. Então a gente vai estar beneficiando poucos em detrimento de muitos.
A gente já teve exemplo em Resende. Em Resende, os carros, como lá era isento o pedágio, os carros começaram a se registrar em Resende. Em 2 anos, aumentou a frota de Resende em 300%. E isso é o que a gente vai incentivar com esse projeto de lei. Então eu pediria a retirada de pauta para que a gente discuta melhor e possa analisar posteriormente. Muito obrigado. Antônio Carlos, a gente estava falando mais cedo sobre a reforma política. Tinha algum ponto ainda da possibilidade desse projeto que você gostaria de falar? Inclusive, agora os deputados começam a fazer orientação sobre essa matéria, esse requerimento, mas tem um ponto da reforma política em destaque ainda. Exatamente. Só para confirmar que na reunião de líderes de hoje, para tratar da pauta, os líderes decidiram manter a votação como anteriormente havia sido prevista, dia 9 e 10 do mês que vem, para a votação dessa proposta, né? O relator da reforma, o deputado Henrique Fontana, disse que a votação não depende de acordo, porque se for esperar um acordo, na visão do parlamentar, a reforma política não será votada tão cedo. Ele, inclusive, deu uma ideia de como será a votação, de como pode acontecer a votação da reforma política. Primeiro vota o projeto de lei, a lei ordinária, e incluída aí a proposta de financiamento público exclusivo. Na sequência, uma emenda para propor a coincidência das eleições e, em seguida, a votação da emenda que termina com as coligações proporcionais, que são os principais temas tratados até aqui da reforma política. Certo. Até agora votaram PT e PMDB contra a retirada de pauta desse projeto 1023-2011. Qual a palavra, excelência? Rapidamente. Não, a questão é que eu acho que esse é um projeto que a gente pode retirar, porque vai haver um impasse e pode inclusive haver votação nominal. Enquanto que a gente tem algumas urgências mais importantes, como o Estatuto do Idoso. Então a gente podia, por isso que a gente está pedindo a retirada desse projeto pela urgência das outras matérias. Está encaminhando a terceira bancada, então? Podemos encaminhar, o PSD vota sim. Ok, com esse esclarecimento. Como vota o PSDB? Senhor presidente, essa é uma questão muito polêmica, mas de qualquer maneira há um compromisso do PSDB em votar a matéria. Portanto, a votação da matéria que vai definitivamente explicitar a vontade do plenário em relação ao mérito. Então, a posição do PSDB é votar pela rejeição do requerimento, a fim que a gente possa começar a discutir o mérito da matéria. Como vota o Bloco PR? Senhor presidente, esse assunto foi amplamente debatido na Comissão de Constituição e Justiça quando eu era membro daquela comissão. Então, não há sentido de adiar mais essa discussão. Está claríssimo como é que um morador que fica próximo a uma praça de pedágio vai pagar para entrar na sua cidade. Isso é um absurdo. Está repleto de razão o deputado Esperidião Amin, tem todo o nosso apoio. Esse projeto deve ser votado e esse lobby de empreiteiras que está funcionando aqui dentro do Congresso tem que saber que os deputados, da sua grande maioria, são livres para votar em favor da população e de acordo com a sua consciência. O voto do PR é não, senhor presidente. Não, ele está firme lá. Como vota o PP? Senhor presidente, nós não conseguimos entender uma matéria que desde 2011 está sendo discutida. Hoje existia um problema com o PMDB, foi apresentada uma emenda do PMDB e hoje ele vem da pauta. Então é impossível hoje nós não votarmos esse projeto. Por isso o Partido Progressista se posiciona não para que nós possamos votar hoje esse projeto. Como vota o DEM? Como vota o DEM? Como vota o PSB? Senhor presidente, o PSB entende que esse assunto é relevante e urgente, uma vez que muitas dessas praças foram colocadas propositalmente em local em que o tráfico de pessoas que moravam naquela localidade se desse. Então nós achamos que isso tem que ser regulamentado, tem que ser normatizado para evitar que pessoas que passam o tempo todo por aquele local fiquem sobrecarregadas financeiramente, pagando o pedágio onde não deveria pagar.
Por isso, nós somos contrários à retirada de pauta e queremos votar essa matéria. Como voto bem, como voto PDT. PDT vota não, senhor presidente. Como voto PPS, PV. Senhor presidente, o bloco PV-PPS vota não e eu quero justificar. Vários parlamentares já tiveram iniciativa. Este projeto que nós vamos apreciar hoje é o projeto apresentado pelo deputado Espírito Amin, que a deputada Ângela Amin já havia apresentado. Ele passou na Comissão de Finanças e Tributação, que eu fui relatora, por unanimidade. Nós precisamos votar para garantir o direito de ir e vir dos trabalhadores que precisam se deslocar diariamente aonde tem uma praça de pedágio dentro do município e defendendo os munícipes. Portanto, é sim a votação. Senhor presidente, democratas encaminham o voto não, já que o deputado Espiridião Amin... PPS, PV é não. Não a retirada e sim ao projeto. Okay. Com a palavra PTB. O democrata, senhor presidente, senhor presidente. O PTB vota não. O DEM. O DEM para encaminhar não, senhor presidente, entendendo que é meritório o projeto, os argumentos do deputado Espiridião Amin devem ser observados e, portanto, não a retirada de pauta e vamos à discussão do projeto. Como voto PSC? PSC, senhor presidente, vota não a retirada de pauta. Como voto PC do B? Como voto PC do B? Como vota o PRB? PRB, senhor presidente, vota não. Vota não. Eu perguntaria ao líder do PSD, que diante do que o painel já está anunciando, mantém o requerimento? Mantém o requerimento? Ou no gesto de colaboração com a casa, com o plenário? Senhor presidente, No gesto conversando aqui com o colaboração com o plenário. colega, deputado Ricardo Izar, ele, em função da expressiva maioria do plenário, pela manutenção do acordo construído, ele retira o requerimento. Agradeço, deputado Guilherme Campos, a colaboração de Vossa Excelência, do seu partido. Passa a discussão da matéria. Passa a discussão da matéria. A falar a favor, o autor, o deputado Espírito Amin, para as nossas homenagens. Quatro horas e 46 minutos, depois de um entendimento aqui com o deputado Ricardo Izar, do PSD do Estado de São Paulo, o requerimento que pede a retirada de pauta, que pedia a retirada de pauta do projeto 1023 de 2011, o deputado Espírito Amin, foi retirado. Então agora segue-se a discussão da matéria da proposta e o autor dela, o deputado Espírito Amin, é quem fala na tribuna. Muitas cabeças e muitas mãos. Eu fiz questão de mencionar o primeiro autor, que foi o deputado Arlindo Quinalha, em 1997. De lá para cá, todos nós evoluímos, todos nós amadurecemos, não existe almoço de graça, ou seja, esse projeto não prevê gratuidade, sem indicar como essa gratuidade para quem mora no município em que está situada a praça de pedágio, como é que ela vai ser obtida. Ela vai ser obtida pelo rateio entre os que utilizam diariamente o percurso que foi incluído no contrato de concessão em função de um projeto de exploração da rodovia. Ninguém pode imaginar que a rodovia Presidente Dutra é financiável pelo morador local. Nem se pode imaginar que é o pobre do morador do município de Palhoça, lá em Santa Catarina, que é obrigado a passar pela praça de pedágio, porque não existe outro meio. Há um rio, o rio Cubatão, que abastece, deputada Carmen, a região metropolitana da Grande Florianópolis com água. Quem passar de Enseada do Brito, ou vice-versa, do centro da Palhoça para Enseada do Brito, é obrigado a passar por ali, pagar pedágio, para trafegar dentro da sua cidade. Quem é que vai pagar a gratuidade para este morador? Somos nós que percorremos a rodovia. É isso que a presidente Dilma quer. É isso que a sensatez manda. É isto que a Câmara pode promover em matéria de justiça.
Era minha intenção ler os nomes de todos os autores. Quinalha foi o primeiro, a Ângela Amin também apresentou, Negromonte, Paulo Magalhães, e o último que apresentou projeto nesse sentido foi o deputado Bom Gás, do PT do Rio Grande do Sul, que por justiça eu quero mencionar. Portanto, não é um projeto meu, é um projeto que vai engrandecer este parlamento, que vai advertir o governo de que esta obscenidade que passou no primeiro edital, no primeiro grupo de concessão, não vai se perpetuar nem no futuro, nem para aqueles que estão sendo achacados, extorquidos por pedágios colocados na porta da sua casa, como disse o deputado Garotinho. Agradecer ao deputado Eduardo Cunha pela emenda, muito bem redigida, apoiada por quase todos os líderes, e dizer que o sentido desse projeto é aperfeiçoar um mecanismo, que é o da concessão, de que o governo se vale em função das suas dificuldades de investir diretamente em obras públicas. Por isso, peço o voto consciente dessa casa e tenho certeza, este será um dia, senhor presidente, em que a sua gestão vai ser enaltecida, porque trouxe a voto algo de interesse do país. Muito obrigado. O projeto foi emendado para oferecer parecer a emenda de plenário pela Comissão de Viação e Transporte, deputado Adino Araújo. Deputado Adino Araújo. Senhor presidente, uma questão de ordem para contribuir, senhor presidente, já que vai passar pelo parecer das comissões e alertar ao autor Espiridião Amin que a emenda tem um erro de redação, senhor presidente. A emenda se reporta ao parágrafo 3º do artigo 2º. Eu chamo a atenção ao PMDB que o DEM está observando um equívoco na redação da emenda. Com a palavra um erro de redação, senhor presidente. A emenda de plenário número 1, ela se reporta ao parágrafo 3º do artigo 2º, quando na verdade, inclusive pela própria redação, seria o parágrafo 3º do artigo 4º da lei. É porque o artigo 2º da lei do deputado Espiridião Amin, de autoria dele, mas é o artigo 4º da lei originária. Então, deveria só ser feita essa modificação para que haja a correta adequação. Seria o artigo 4A para ser modificado no seu parágrafo 3º. Agradeço, Vossa Excelência. Vamos aguardar. Perfeito, presidente. Vamos aguardar a correção por parte do PMDB. Senhor presidente, tive a oportunidade de ser o relator desta matéria na Comissão de Viação e Transportes. Um parecer favorável, entendendo o mérito desta proposta do governador Espiridião Amin. Portanto, nós queremos reiterar essa posição e, com relação à emenda de plenário número 1, do nobre líder, deputado Eduardo Cunha, nós queremos usar o parecer favorável, pelo mérito e por aperfeiçoar o projeto. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado. Queria só consultar Vossa Excelência sobre essa correção que o deputado DEM está apresentando. Senhor presidente, também entendemos que a ordem colocada pelo nosso colega procede, portanto, também é favorável ao novo ordenamento. Tem razão, Vossa Excelência, com a correção feita, para oferecer parecer as emendas de plenário pela Comissão de Finanças e Tributação, a palavra da deputada Carmen Zanotto. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, pela compatibilidade e adequação financeira e orçamentária, no mérito pela aprovação, senhor presidente. Para oferecer as emendas de plenário, parecer pela CCJ, deputado Onofre Santo Agostinho. Senhor presidente, senhores deputados, pela constitucionalidade e legalidade, pela boa técnica legislativa, concordando com a sugestão do deputado Efraim Filho. Passe a votação. Para encaminhar a favor da matéria, o deputado Bongás. Com a palavra, Vossa Excelência.
Agora são 4 horas e 53 minutos. Antônio Carlos Silva, quando há emendas no plenário, as comissões precisam se manifestar, né? Exatamente. Como não houve manifestação pela comissão, é feita em plenário, o que foi feito agora há pouco. Todas as comissões que se manifestaram foram favoráveis ao projeto, tanto a de Finanças, que votou pela adequação financeira, a de Justiça, que considerou constitucional a proposta, e agora teremos a votação em plenário. E, no momento, está havendo encaminhamento, pode ser feito por até 4 deputados. Deputado Bongas, PT do Estado do Rio Grande do Sul. Que possa ter pedágios. O que nós não concordamos é que o Estado faz a obra, faz a concessão e por pouquíssimas contrapartidas o cidadão paga caro para a empresa que ganha a concessão. Isso é o problema. E muitos pedágios do Brasil não foram construídos pelas empresas, porque se tem uma empresa privada que faz uma ponte, que faz uma estrada, que constrói uma obra, é legítimo que durante um período ela possa cobrar, obviamente dentro de todos os requisitos de um controle social, controle público, que ela possa fazer a cobrança de um pedágio. Agora, o sistema de pedágio do Brasil se deram de uma forma totalmente equivocada, onde o Estado faz a obra, faz o processo de concessão, a empresa que assume concessão muitas vezes não cumpre o que devia cumprir de duplicações, de melhorias de estradas, de terceiras pistas, de atendimentos que são feitos nas rodovias, e o cidadão paga muito caro. E pior do que isso, nós temos verdadeiras cidades onde as pessoas estão sitiadas. Eu dou um exemplo do meu estado do Rio Grande do Sul, o município de Carazinho. Carazinho está sitiada. O cidadão tem impedido o seu direito de ir e vir, a não ser que pague pedágio para transitar na sua cidade, no seu município. E é exatamente isso que o deputado Espiridião a mim apresenta, que eu tenho plena concordância de que nós demos aos munícipes que vão ao seu trabalho diariamente, que vão fazer os seus negócios diariamente, do estudante que vai para a escola diariamente, que ele não precise fazer o pagamento na praça de pedágio da sua cidade, do seu município. Nós estamos no Rio Grande do Sul agora trabalhando, e o governador Tasso Genro constitui uma empresa gaúcha de rodovias, a EGR, que é exatamente para nós, em alguns lugares, abrirmos as cancelas e não termos pedágio. Segundo lugar, ter pedágios comunitários que têm 2 grandes objetivos: ter o controle social e reduzir custos para o cidadão e, ao mesmo tempo, ter mais serviços de contrapartidas para a segurança no trânsito oferecidos. Por isso, pleno acordo com o projeto, e eu faço a defesa nesse sentido. Obrigado, presidente. Com a palavra o deputado Ricardo Bezzoini, a favor da matéria. Eu quero informar esse plenário, aos senhores líderes, uma reunião hoje de emergência praticamente aos senhores líderes, somente eles, às 19 horas na presidência. Portanto, eu quero convidar os senhores líderes partidários, todos, se possível, às 19 horas na presidência, um assunto emergencial que essa casa, sobre ele, tem que se posicionar. Portanto, os líderes, às 19 horas, por favor, na presidência da casa. Muito obrigado. Senhor presidente, o processo de concessão de rodovias do Brasil, que é um processo que pode ser economicamente viável e eficiente, se bem administrado, ele gerou uma série de distorções, que fazem com que, muitas vezes, ao invés de gerar eficiência econômica, nós tenhamos, na verdade, um obstáculo ao transporte, à logística do país, e, nesse caso de que trata esse projeto, ao bom funcionamento da economia dos municípios e das regiões urbanas no nosso país. A situação em várias cidades de inúmeros estados é que nós temos o cidadão que mora e trabalha em locais diferentes, e onde no caminho há um pedágio, ou ele é obrigado a pagar uma taxa diária para realizar suas atividades cotidianas, as mais simples, como levar o filho na escola, ou ir para o emprego, ou visitar um parente, ou realizar um longo percurso para desviar da praça de pedágio. Muitas vezes, inclusive, com obstáculos autorizados pelo poder concedente e com a realização de processos de dificultar o deslocamento desse cidadão. Então, esse projeto que tramitou pela Comissão de Constituição e Justiça
sob a relatoria do deputado Onofre Sant'Agostini, ele vem em boa hora para regulamentar e para viabilizar um direito fundamental do cidadão, que é o direito de ir e vir dentro do seu próprio município para realizar suas atividades cotidianas. E eu cumprimento o deputado Espiridião Amin pela iniciativa e principalmente por ter articulado para que esse projeto tramitasse rapidamente e chegasse ao plenário. Por isso, parabéns pela iniciativa e vamos aprovar esse ato de reconhecimento de que esse processo de pedagiamento no Brasil, evidentemente, precisa ser reformulado e reestudado, para que nós possamos ter eficiência econômica, equidade de tratamento e, principalmente, o reconhecimento às situações específicas de cada município. Muito obrigado, senhor presidente. E abaixo de 2. Os deputados estão fazendo encaminhamento desse projeto de lei 1023 de 2011. Agora a sessão passa a ser conduzida pelo deputado Inocêncio Oliveira. Favorável. Aqueles que foram pela aprovação permaneçam como se acham. Aprovada. Em votação, o projeto de lei número 1023/2011. Aqueles que foram pela aprovação permaneçam como se acham. Aprovado. Em votação, a redação final. Aqueles que foram pela aprovação permaneçam como se acham. A matéria vai ao Senado Federal. Pela ordem, senhor presidente. Senhor presidente, pela ordem, pelo PRB. Ordem, senhor presidente. Senhor presidente. Queria parabenizar aí o deputado Espiridião Amin pela aprovação desse projeto, uma questão de justiça. A iniciativa do Espiridião é louvável e eu tenho certeza que esse projeto irá corrigir muitas injustiças que existem nos grandes municípios. Muito obrigado, presidente. Senhor presidente, pela ordem. Deputado Vitor Paulo. Senhor presidente, eu apenas gostaria que Vossa Excelência consignasse o meu voto não à emenda. Recém-votado. Por favor. Deputado Viana da Cunha, não à emenda. Sim, fica registrado o PDT não à emenda. Senhor presidente, queria só elogiar o deputado Espiridião Amin, que acatou aqui a nossa emenda, aceitou o acordo, agradecer todo o embate que a gente teve, gostoso, tá? Presidente, requerimento de urgência, não passar, requerimento de urgência. Senhor presidente, com base no artigo 155 do Regimento Interno, requerendo regime de urgência na apreciação do projeto de resolução número 176 de 2013 da mesa diretora, que altera o regimento interno da Câmara dos Deputados, aprovado pela resolução número 17 de 21 de setembro de 89, para dispor sobre a institucionalização da Corregedoria Parlamentar. Assinam todas as lideranças com assento na Casa. A Casa aprovou um projeto. Da maior relevância social, econômica e política. Como é que eu gostaria que Vossa Excelência, em nome do respeito que Vossa Excelência tem dedicado a todos os seus companheiros, me permitisse apenas colocar aqui uma palavra de agradecimento a todos aqueles que não pensavam exatamente como proponente, mas permitiram essa aprovação por unanimidade do PL 1023/11, que eu repito, não é de minha autoria, é de autoria da história da Câmara dos Deputados. Poderá ser aperfeiçoado no Senado e haverá de ser acolhido pelo governo, porque a palavra da presidente Dilma, deputado Edinho Araújo, Vossa Excelência, que foi relator na Comissão de Mérito, é não cobrar pedágio urbano, que existe, tem que ser sanado, não é cláusula pétrea. E é por isso que eu quero apenas da sua generosidade para fazer um agradecimento. É muito difícil, a partir de pontos tão divergentes, e o doutor Mozart sabe como eram divergentes. É muito difícil chegar-se a um denominador comum num assunto de grandeza, de magnitude nacional, com efeitos econômicos e sociais relevantes como este. Muito obrigado. Apresento o grande
Gostaria de saudar Vossa Excelência pela aprovação do projeto, dos ilustres relatores, o deputado Edinho Araújo, pela Comissão de Viação e Transportes, a deputada Carmen Zanotto, pela Comissão de Finanças e Tributação, o deputado Onofre Sant'Agostini, pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação. O projeto de Vossa Excelência, apesar de polêmico, é um projeto muito importante. Eu acho que Vossa Excelência vem resolver o problema. Eu vim aqui me inscrever para falar a favor do projeto. Eu sou totalmente a favor. Eu acho um absurdo a pessoa que reside numa cidade ter de pagar pedágio. Não é possível isso. Não é possível. E Vossa Excelência traça todas as normas para a pessoa se inscrever perante o concedente frequentemente, para que, e agora com a emenda da compensação pelas perdas que possa advir com essas concessões de pedágio, de isenção de pedágio. Portanto, o projeto agora se completa e Vossa Excelência está de parabéns, como todos os relatores. Muito obrigado. Eu não vou dar a palavra mais a ninguém.